Estamos começando mais um programa Sem Cortes pela TV Guajará, Canal 7. O nosso entrevistado de hoje, Josefran Almeida. Já tivemos a oportunidade de conversar com ele aqui no Sem Cortes e trouxemos ele mais uma vez para conversarmos sobre assuntos relevantes na política nacional, local, agronegócio, uma infinidade de assuntos que teremos a oportunidade de conversar aqui. Josefran, muito obrigado por aceitar o nosso convite mais uma vez e vir conversar conosco aqui no Sem Cortes. Eu que agradeço, Tassiano, mais uma vez a oportunidade de estar aqui contribuindo. Agradeço também aos telespectadores e bem como a TV Guajará, Canal 7. O nosso primeiro ponto que iremos falar é relacionado à violência urbana, que assusta o Brasil, assusta também o mundo diante de tantas notícias relacionadas a essa temática. Então, são os mais diversos tipos de crimes, assaltos, roubos, agora o estupro daquela menina lá no Rio de Janeiro. Franklin, o que está por trás dessa questão da violência? Será que há a falta de uma política pública que procure equacionar, resolver essa questão? Tassiano, no meu entendimento, tudo começa com a educação. Nós temos o tripé social. A educação, ela é a base de toda a sociedade. Quando você tem uma política educacional bem definida, consequentemente você atinge os segmentos seguintes, que é a saúde e a segurança. Segurança é o calcanhar de Aquiles de qualquer governo. No mundo inteiro a gente sabe que, tradicionalmente, é falta de política pública. Os países que se desenvolveram, sobretudo com bases na educação, conseguem minimizar esses índices de violência. O país passa por um momento delicado, mas é uma coisa que também já vem de vários anos. Eu diria que é endêmico a insegurança nesse país. E isso justamente por falta de políticas públicas na questão da educação, que daria à população realmente um conhecimento maior dos seus direitos e dos seus deveres. Franklin, um detalhe: das 31 cidades mais violentas do mundo, 14 são do Brasil, 7 no Nordeste e 2 aqui na região norte. É um dado realmente desagradável de se ouvir. A gente tem um país belíssimo, com recursos naturais diversos, com uma economia solidificada na agricultura, um país passando por um ajuste econômico, social, e a violência, como eu disse há pouco, é endêmico. A gente tem no eixo sul toda aquela situação de São Paulo, do Rio, que lá o crime organizado está realmente instituído, né? E esse crime tem migrado para o Nordeste, sobretudo nos últimos anos, com o crescimento do turismo no Nordeste, e até, de certa forma, trazido por esse incentivo a mais, o crime vem atrás da economia. Obviamente é uma sistemática. Você tem normalmente a droga, a prostituição, que aí traz realmente a invasão de domicílio, o estupro, o homicídio. É uma sistemática. O crime ele tem que ser combatido na sua essência. Infelizmente a gente está vendo inclusive um segmento da sociedade mais vulnerável, que é o jovem infrator, sobretudo os adolescentes hoje praticando crimes, e inclusive sendo alvo e sendo instrumento de uso pelo crime organizado, porque tem o benefício de ser protegido pela menoridade. E isso faz com que a gente tenha um crime acontecendo numa fase muito jovem ainda, e portanto esses jovens também não chegam, na maioria das vezes, nem à sua idade adulta. É uma sistemática que tem que mudar preventivamente. Franklin, fazendo algumas pesquisas nessa área, por exemplo, no Pará, nos últimos 4 anos, o número de assassinatos aumentou 307,2%. Aí vem o estado de Alagoas, Bahia, Paraíba, e também neste grupo de aumento da violência, aumento de assassinatos, o Maranhão foi que disparou também nesse período. Por que a violência ela é tão mais abrangente no Norte e no Nordeste? E por que aqui no Pará, especificamente, o homicídio aumentou? Volto a dizer, a questão das políticas de educação. A gente sabe que o Nordeste e o Norte do Brasil têm sofrido
preconceitos e, consequentemente, diminuição de recursos e falta de políticas públicas. O Maranhão é um estado que vive realmente uma calamidade pública do ponto de vista econômico, falta de geração de emprego, essa maximização do crime organizado lá também tem uma influência grande. E aqui no Pará a gente sempre teve estatisticamente o crime de manda, a invasão de terra, os conflitos agrários. E ultimamente a gente tem que lembrar o seguinte, o estado do Pará nos últimos 30 anos ele cresceu assustadoramente, quase triplicando. Lembrando que em 1980 nós tínhamos 53 municípios, hoje somos 144. Crescimento desordenado, sem uma infraestrutura adequada, sem políticas públicas de desenvolvimento educacional. Isso faz com que o crime ganhe essa sistemática aí de evolução. Creio que é isso, o Pará está desenvolvendo, crescendo e automaticamente traz essas mazelas sociais que nos expõem a esses índices calamitosos e tão gritantes. Você não acha que o aumento desse índice de violência tem aumentado no Brasil devido à corrupção, e a corrupção não é um tipo de violência porque tira recursos que poderiam ser aplicados principalmente na educação e em uma política de segurança efetiva? Sem dúvida, eu acho que o maior problema das mazelas sociais que a gente tem, que são, torna a dizer, endêmicas, a corrupção é a maior delas. A gente tem aí mais ou menos 500 anos de corrupção. Se você pegar historicamente no Brasil, desde sua formação, desde o Brasil colônia, que a gente já era vítima dessa corrupção. Se tinha aquela coisa de corromper desde os índios até os comércios da Europa, onde a gente realmente fazia essa ponte, sobretudo Espanha e Portugal. Então foi uma questão de colonização com essa versão, infelizmente, corrompida. E isso faz com que, de fato, a gente mantenha aí, ao longo de quase 5 séculos, uma política que tem que mudar. A corrupção ela é um mal que tem que ser extirpado. A gente está vendo nesse momento agora, o Brasil passando por uma depuração. Creio que é um momento ímpar e a gente tem que valorizar, mas cabe à sociedade brasileira fazer parte desse processo. Eu acho que enquanto a educação não vem dando esse viés, cabe a nós também buscar ser diferente, deixar de ser o país do jeitinho, de querer levar vantagem em tudo. É um tanto endêmico também, essa coisa tem que ser corrigida também nos meios sociais. A sociedade também tem parte dessa culpa e a classe política, infelizmente, é que valida tudo isso. Mudando aqui um pouco de assunto, com relação à limpeza urbana aqui da nossa cidade, aqui de Tailândia, a PMT, a Prefeitura Municipal, tem realizado mutirões de limpeza nos bairros aqui da nossa cidade. No entanto, a gente percebe que parece que é um conflito entre população e administração pública. O poder público faz a sua parte, é claro que nem sempre se faz a contento, mas às vezes a população não procura contribuir para que haja limpeza. Jogam lixo nas portas, por exemplo, essa semana eu estava ali na praça, bem próximo havia o cesto de lixo, mas ali entre as plantas você podia ver copos, garrafas, uma infinidade de lixo. Então, será que a população não deveria também se conscientizar no sentido de que ela faz parte, ela é responsável por manter uma cidade limpa, organizada? Sem dúvida, eu acho que tudo perpassa pela educação, torna a dizer. Eu acho que a gente tem que fazer, na verdade, uma política de conscientização, talvez aí envolver a Secretaria de Educação com a Secretaria de Obras, envolver a sociedade como um todo, um trabalho de esclarecimento, onde a gente possa estar levando ao cidadão esse compromisso com a limpeza da nossa cidade, com o carinho, com o zelo pela nossa cidade. Eu acho que é por aí que a gente começa a transformar a Tailândia numa cidade. A gente é uma debutante de quase 30 anos, que está começando a tomar formas de uma jovem cidade, mas que tem números expressivos. A gente hoje tem 100 mil habitantes. Se você for analisar a relação de lixo e população, estatisticamente pela ONU, a gente sabe que é mais ou menos 1 quilo de lixo produzido por cada pessoa dia. Então, isso redunda aí dizer que a gente tem mais ou menos 100 toneladas de lixo dia. Não é fácil, é uma dinâmica monstruosa, e a participação da sociedade no contexto dessa responsabilidade com seus resíduos sólidos, ela é extremamente interessante. Eu acho que lá na nossa cidade, de onde eu venho, na Bahia, é um trabalho embrionário, mas já se consegue separar o lixo molhado do lixo seco. Eu acho que a meta é a gente tentar, já tem cidades no Pará, eu visitei recentemente em Paragominas, um centro de reciclagem, muito interessante, gerido por uma associação, e isso inclusive trazendo lucro, gerando o lado social, que é a geração de emprego. Eu acho que Tailândia tem que sim começar. Sabemos que
agora recente foi adiado, mas os lixões têm que acabar, a gente tem que conseguir formatar aterros sanitários com reciclagem, e eu acho que é política pública que deve ser levada em conta, mas envolver sim a sociedade para que ela tome consciência de que ela também é responsável pelo lixo que produz. Isso é um trabalho de esclarecimento, de educação, e eu acho que a prefeitura tem que receber esse aporte da sociedade sim. Cabe a nós, sociedade, também entender que é nosso dever também contribuir com os resíduos sólidos e líquidos como um todo que a gente produza. Franklin, enquanto você me respondia, veio aqui à mente um assunto que é também um tanto polêmico, que tem causado um certo alvoroço, discussões acaloradas, que é relacionado ao trânsito, tá? Constantemente pessoas andando, né, sem capacete, na contramão, aumentando os riscos de acidentes e mortes. Será que também nesse quesito a população não deveria se conscientizar da necessidade de andar pelo menos com eu não vou dizer o mínimo, com a prudência necessária, o uso de capacete, não trafegar na contramão? Também, será que a população não deveria ajudar nesse ponto? Sem dúvida, isso é uma via de mão dupla. O que a gente tem que entender é que, torna a dizer, a gente não é mais uma cidade, uma currutela, como a gente costuma dizer, a gente é uma cidade de médio porte. Essa questão da educação no trânsito é uma obrigação da gestão pública, mas também uma obrigação da sociedade. Eu acho que está mais do que na hora da gente entender que a gente precisa de andar realmente dentro de um conceito de segurança que determina o DENATRAN, que é o Departamento Nacional de Trânsito. A gente tem que criar uma educação no trânsito. Eu acho que, mais uma vez, caberia aí o envolvimento da Prefeitura Municipal, através do DEMUTRAN, da conscientização da sociedade. Eu acho que, volto a dizer, a participação da educação, a participação de secretarias que têm esse envolvimento com o trânsito, buscando um apoio talvez com o DETRAN, com o Departamento Estadual de Trânsito, formatar, em princípio, eu não diria mais blitz, mas a gente tentar formatar ações de educação no trânsito, esclarecendo que é a segurança do cidadão, protegendo realmente a sua população e, inclusive, diminuindo os índices de acidentes que acabam acarretando a saúde pública do nosso município. Franklin, eu não quero aqui te colocar no rabo de foguete, mas nos 4 anos que moro aqui, eu já vi um grande número de campanhas, ação do poder público, do DEMUTRAN em específico, que é o órgão competente para lidar com essa temática, uma tentativa de conscientização praticamente de todos os setores, mas os pecados continuam sendo os mesmos. A gente dá aquela paradinha ali na Moju, dá a paradinha aqui na São Félix, as pessoas conduzindo os seus parentes, né, filhos, esposa, etc., na contramão. Sim, realmente, o que está faltando realmente é conscientização, ou melhor, um trabalho educativo mais efetivo do poder público, ou o que está faltando, de fato, é conscientização da população, ou as duas coisas? Eu acho que é exatamente o que você falou, as duas coisas. A gente tem que ter o entendimento de que temos como cidadão deveres e direitos. Eu acho que ao criar o DEMUTRAN, a Prefeitura Municipal startou aí o trabalho de educação no trânsito. O trabalho da conscientização, no primeiro momento, eu diria que vinha com um trabalho de educação no trânsito. Panfletos, campanhas, usar a mídia escrita, a mídia televisiva. E aí, depois de totalmente explanados os deveres, as obrigações, aí sim começava-se o trabalho de punição. Eu me lembro quando a gente criou o DEMUTRAN, havia no cenário, eu estava no governo da época, havia um programa da gente, inclusive, anexar esse processo, instalação de câmeras, talvez 1 ou 2 semáforos, tem certas ruas aqui do município que você leva em média 10 minutos, 5 minutos para atravessar. Isso quer dizer o quê? São 100 mil habitantes. A gente passou a ter problemas de uma cidade de médio porte. Então eu diria que, na sua ordem, primeiro a educação no trânsito, um trabalho de conscientização e depois o trabalho realmente de penalização, de punição, porque comando e controle, depois de você educar, eu acho que é obrigação, quando o cara não entende pelas vias da educação, da conscientização, infelizmente, tem que se penalizar. O Brasil, Tassiano, ainda é um dos poucos países do mundo que tem quebra-mola. Quer dizer, isso realmente, no meu entendimento, é um problema de conscientização, de educação, tanto como munícipe como no trânsito. A última pergunta do nosso bloco
diz respeito à imagem da cidade. Não no seu sentido estético, edifícios, parques, etc. Não é isso. Mas é no sentido, vamos dizer assim, de fama. A ideia que muitas vezes pessoas que moram fora de Tailândia têm é que Tailândia é uma cidade violenta, Tailândia bala, é uma cidade de fofoqueiros, é uma cidade marcada por tudo que não é bom. Inclusive, alguns dizem que Tailândia é uma cidade de preguiçosos, que tailandense não gosta de trabalho, etc. Franklin, mas o que me deixa mais, vamos dizer assim, perplexo diante desse quadro, é que comentários dessa natureza, muitas vezes, é provocado, é promovido por pessoas que moram aqui, por pessoas que são nativas de Tailândia. Então usa o WhatsApp, o Facebook ou conversas usuais para criar uma imagem ruim da cidade de Tailândia. Então a pergunta: como desmistificar, como romper esse estigma que é dado à nossa cidade, que afeta a nossa imagem? De fato, é um estigma muito ruim. Eu me lembro que às vezes a gente, quando andando aí Brasil afora, e especialmente aqui no estado, às vezes, só entrar num carro placa de Tailândia você já levanta um certo frenesi. Tem que mudar isso. Tailândia é uma cidade boa de se viver. Já, como eu disse, uma cidade de 30 anos que foi formatada no extrativismo, cresceu muito rápido, desordenadamente. Dizer que Tailândia é uma cidade preguiçosa é um absurdo. Tailândia se formatou em 30 anos como uma cidade de médio porte. A gente tem belas edificações, boas residências, investimentos diversos. Está vivendo uma crise econômica, mas eu acho que é um dos municípios que se destaca. A gente tem um hospital de média complexidade de excelente qualidade. A gente tem um sistema público educacional que funciona bem, temos aí perto de 23 mil alunos na rede pública matriculados. A gente tem uma cidade que tem uma logística extraordinária perto da capital. Esse estigma tem que ser banido por nós mesmos. Quando eu estive à frente da Secretaria de Meio Ambiente, eu criei um adesivo para botar nos carros, até uma conversa com um amigo da época, o saudoso Giovanni, aí, saudoso porque foi embora do Banco do Brasil, a gente falava exatamente disso. Por que a gente não reconquistar essa identidade com o município, a gente ter orgulho do nosso município? E aí criamos um adesivo que alguns têm nos carros, eu tenho nos meus carros até hoje, tanto no meu carro como da minha esposa, é Tailândia, minha terra, meu lugar. Isso é um poema do Fernando Pessoa, e foi uma ideia da minha filha, e eu coloquei isso justamente para criar essa identidade com o nosso município. Então, quando eu vou à Bahia, que aí eles até me gozam: pô, então tu já é de Tailândia? Sim, depois de 20 anos morando aqui, a gente vira amazônica, vira paraense, vira tailandense. Então, eu acho que cabe a nós tirar esse estigma de Taibala e estabelecer que nós somos a Taibela. Obviamente tem muito a fazer, a gente tem muito que evoluir, tem muito que mudar nessa infraestrutura que a gente criou, mas torna a dizer, isso também é reflexo desse crescimento rápido, desordenado que a gente teve. Mas essa identidade e essa necessidade de mudar esse estigma negativo, essa forma pejorativa é nossa. Nós, tailandenses, temos que começar a ter amor pela nossa cidade. Nas redes sociais, como você colocou, no Facebook, eu acho que deve ser dever de todo munícipe, não só do poder público, divulgar uma Tailândia melhor, para a gente ter orgulho da nossa cidade, ter orgulho do nosso município, dizer: eu gosto de Tailândia, eu moro em Tailândia, e obviamente a gente ajudar nesse processo de melhoramento da nossa cidade. No segundo bloco estaremos conversando sobre economia, vamos falar sobre desemprego, vamos falar também sobre a questão do porto e do polo industrial madeireiro e também do agronegócio. Então, não saia daí, daqui a pouquinho estamos de volta. Mas eu quero mandar um abraço aqui para aqueles que fazem parte da Clínica Cisnando, Cerâmica Castelo, Farmavida e também do Grupo Líder Informática, sempre na frente com você. Então não saia daí, daqui a pouquinho estamos de volta com o segundo bloco do Sem Cortes.